Vamos ao Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 10 a 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 13. Todo o trecho do versículo 1 até o 14 de João 1 é uma das passagens mais importantes da Bíblia, pela riqueza de ensinos ali, de doutrinas que tem ali sobre a vinda, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. E ali há ensinos sobre a divindade de Cristo, que é chamado de o Verbo, a eterna companhia do Verbo, da segunda pessoa da Trindade, com o Pai, a primeira pessoa da Trindade, a participação do Verbo na criação, a total dependência dos homens a Ele, a vinda dele ao mundo, a rejeição por muitos, tanto judeus quanto gentios, quanto a pessoa dele, a aceitação por muito poucos. Então é um trecho belíssimo, rico, poderia ser alvo de muitas pregações, mas eu quero destacar apenas um pedaço desse grande trecho de 1 a 14, eu quero apenas do 10 ao 13, em que João toca quase que de passagem num ponto doutrinário importantíssimo, que até hoje é muito ignorado por milhões que se dizem cristãos. E por isso mesmo deveriam conhecer melhor as Escrituras. Vamos lá. João 1, de 10 a 13. O Verbo, sabendo que o Verbo é a segunda pessoa da Trindade, que se fez homem. O Verbo estava no mundo, ou seja, se encarnou, tornou-se ser humano. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas, agora tem a doutrina que eu quero enfatizar hoje. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vou ler o 14 que encerra o texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos nesta pregação, que teu Espírito Santo toque nos corações, de acordo com a necessidade de cada um. Obrigado pelos que somos crentes e que estamos aqui, e mais uma vez vamos ouvir essa doutrina que já conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer melhor. E pedimos também pelos que estão aqui sem ainda terem firmado um compromisso de vida com Cristo, e que provavelmente não entendem ainda bem essa questão de o que é ser um filho de Deus. Em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos pela tua ajuda e teu poder sobre nós. Amém. O título da pregação é Filho de Verdade. O homem é ou não é filho de Deus? Uma pessoa qualquer, que passa no meio da rua, e que você pode fechar os olhos e escolher uma, dentro de uma multidão, vem cá. Eu posso apontar para esta pessoa, sem ter a menor ideia de quem ela é, e dizer assim, bom,
como você é um ser humano, então você é um filho de Deus. Conforme a Bíblia, todos os seres humanos são filhos de Deus. Vamos tentar responder esta pergunta hoje, com base nestes três ou quatro versículos, com a ajuda de outros, obviamente. Agora, eu disse que vou responder ou tentar responder esta pergunta. Eu vou tentar não, eu vou responder mesmo. Mas com base em quê? Essa questão de você responder alguma coisa, de você emitir um parecer, de você prestar atenção a alguma coisa que estão explicando para você, é extremamente importante. Essa questão, com base em que esta pessoa está dizendo isto. Gente, eu posso dizer que sou um esquimó. Eu posso dizer que você é uma foca. Você é um lobisomem. Eu posso dizer o que eu quiser dizer. Que essa parede aqui é roxa. E aquela que é igual a essa é amarela. Aquela é amarela e essa é roxa. Por que é? Mas com base em que o senhor está dizendo que é um esquimó e que eu sou uma foca e que essa parede é roxa, aquela que é igual a essa é amarela? Com base em que? Muitas vezes nós ficamos impressionados e aprendemos coisas que não deveríamos, porque elas foram incutidas em nós por pessoas que não tinham base em dizer aquilo. Ah, mas uma pessoa que não tem base em dizer, não devia dizer. Concordo, não devia dizer, mas diz. E agora, porque a pessoa diz, você vai ser ingênuo de aceitar o que vier de qualquer um, que ele se diz, porque ele é inteligente, porque ele é culto, porque ele é estudioso, ou porque ele fez o curso tal, ou tal, ou tal. Então tenha muito cuidado com o que vai entrar nos seus ouvidos e o que vai ser aceito pela sua mente. Especialmente quando se trata de Bíblia, de assuntos espirituais, melhor dizendo, não é nem de Bíblia, eu vou chegar lá, mas esqueça a Bíblia, por enquanto. Mas quanto a assuntos espirituais, quando alguém vai falar alguma coisa, pense bem de quem é que eu estou ouvindo. E esta pessoa tem o que base para dizer isto? Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda é ter muito cuidado com o que você vai dizer, porque você pode passar pelo papel de ridículo. Dizer uma coisa que você não sabe nem o que está dizendo, acha que sabe, mas você ouviu falar em algum lugar, você leu em algum livro, ou na própria Bíblia, leu aí, de alguma forma, bolou as coisas na sua cabeça, e mistura com suas opiniões pessoais, seus traumas de vida, suas ideias, sei lá o quê, e faz ali uma salada filosófica, barra religiosa, base espiritual, e pufo, diz. E às vezes está ali ouvindo um filho seu, pequeno, que não tem muita cabeça, juízo, para poder entender. O papai está falando uma coisa que ele não tem a menor noção. Ou a mamãe, ou esse professor, ou esse pastor. Agora, uma criança é uma criança, mas você é adulto, deve ter mais cuidado com essas coisas. Então, estou dando grande ênfase no início dessa pregação, logo para este aspecto. Fique muito atento. Quando é um assunto espiritual, e que você vai ouvir de alguém, ou você vai falar para alguém, com que base você vai ouvir ou você vai
falar. Você não iria para uma palestra sobre inflação, economia, como investir, dada por um grande cirurgião do coração. Você não iria ouvir uma palestra sobre como poupar e investir seu dinheiro dada por um cirurgião. Não iria ouvir. E nem você iria ouvir uma aula de medicina por um grande economista. É óbvio. Mas o curioso é que assuntos espirituais, eles são tão intangíveis e tão complexos, e fogem tanto, muitas vezes, ao nosso conhecimento de experiência de vida, que aí praticamente qualquer um se arvora ao direito de dizer qualquer coisa. Isso atrapalha muito você, como ouvinte, e como alguém que está falando também. Então, eu vou responder com base em que? Esta pergunta aqui. Todos os seres humanos são filhos de Deus? Não, vou dizer com base na opinião pública. O que a maioria das pessoas acham. Inclusive, fazem até tem até um ditado, né? Do tipo, que é isso, rapaz, eu também sou filho de Deus, não faça isso comigo, não. Bom, então, já que é assim, podemos parar. Porque a resposta já está dada. A opinião pública acha que sim. Sim, claro. Óbvio. Todos somos filhos de Deus. O problema é quando eles dizem, eu também sou filho de Deus, ele quer dizer só assim, eu também sou um ser humano. Eu sou gente. É isso que ele quer dizer. Mas será que gente é igual a filho de Deus? Aí a pergunta volta para o mesmo ponto. Qualquer ser humano pode se dizer filho de Deus? Não respondeu. E a opinião pública, será que entende deste assunto? Tem autoridade para falar? Não, na sua própria opinião. Não, pastor, essa pergunta eu vou responder com base no que eu próprio penso. Eu nasci na religião dos meus pais, me ensinaram assim, eu criei assim, e acabou-se. Tá bom, vou fazer o quê? Então eu tenho a minha resposta, pastor. O senhor pode ter a sua, pode ter a base que o senhor quiser aí, mas eu tenho a minha. Me ensinaram desde cedo e eu acreditei. Olha, não é porque me ensinaram, eu acreditei, não, porque eu pensei muito. Passei 20 anos pensando nesta pergunta. E a minha lógica me levou a concluir. Ou sim ou não, a sua resposta não importa, mas a sua resposta é com base na sua lógica pessoal. Bem, fique à vontade. Não, vocês vão ouvir agora a minha opinião pessoal. Agora vai. Do pastor Mauro, estudioso da Bíblia, há mais de 30 anos. Não, irmãozinhos, não vão por aí não. Não me deixe, não me dê esta autoridade que eu não tenho, este poder que eu não tenho, de estar ensinando doutrinas que ultrapassam o nosso conhecimento de vida, de experiência, que ultrapassam o bom senso, ultrapassam a nossa inteligência em termos de QI. Eu não tenho nenhuma competência para emitir uma opinião desta, com base, emitir uma resposta dessa com base na minha própria opinião. Eu posso ter 100 anos de estudo bíblico, não é o caso. Não caio neste erro. Não, o que o pastor disser é a minha doutrina, porque é um homem de Deus. Homem de Deus. Estudo o dia inteiro, e isso, aquilo. Você não conhece o meu pastor. Não faça isso não. Você estará idolatrando o seu pastor de uma maneira feia, errada, talvez até bem intencionado, coitado, mas não faça isso não. Não vá construir suas doutrinas e suas respostas de assuntos assim tão básicos e importantes com base na opinião pessoal do pastor. Não, pastor, você pode ter 10 pastores, não interessa. Podem ser PhD, doutorado, pós-doutorado, não interessa. Nós temos que ouvir o próprio Deus, sobre o que Ele chama de filho de Deus. Ou seja, o que aqui o próprio Deus qualifica como alguém que é filho de Deus, ou seja, dele. É Ele que vai dizer, é Ele. O filho não é dele. O assunto aqui não é ser filho de Deus,
Então deixa que ele fale, deixa que ele diga, deixa que ele ensine. Pronto, agora estamos chegando lá. Já que o melhor é ouvir o que Deus tem a dizer sobre este assunto, onde é que eu vou buscar? Bíblia. Que nós cremos que é a palavra de Deus. Aí sim, esta tem autoridade. Porque entendemos que tudo que está escrito aqui veio diretamente da boca de Deus, maneira de falar. Veio sob uma inspiração direta do Espírito Santo sobre as pessoas que compuseram esses vários livros que em conjunto nós chamamos de Bíblia, ou as Escrituras. Então a base é esta, Bíblia. E se acostume a ouvir as coisas e aprender as coisas espirituais com base na Bíblia. Repetindo os versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu quero observar 5 pontos aqui. Primeiro, mesmo rejeitado pela maioria do seu povo, Jesus foi recebido por alguns. E a Bíblia costuma fazer assim, ela faz uma afirmação genérica, forte, aí logo depois ela admite que há uma exceção para aquela afirmação, ou que aquela afirmação se refere à maioria daquele grupo de pessoas a quem ela se refere naquela afirmação, mas que há uma minoria que não age daquela forma. Em vários lugares vocês vão encontrar isso na Bíblia. Aqui é um: veio para o que era seu. Jesus veio para o que era seu. Aqui é uma discussão que dura 2000 anos. Uns dizem que o que era seu era falando dos judeus, especificamente dos judeus. Não, é da raça humana, é mais do que o judeu que está em vista aqui. Não importa, as duas coisas estão corretas na realidade, porque ele foi rejeitado tanto por judeu quanto por gentil, e o judeu é dele de uma maneira mais particular, como o povo dele escolhido por Deus para ser a ponte através da qual Deus iria se revelar para o mundo. Então sim, o judeu é o povo, era o barra é difícil explicar isso, mas não vou entrar agora neste particular, mas para a época, pelo menos, o povo de Deus podia dizer aqui que esse seu era o povo judeu. Mas se alguém disser, não, era esse seu aqui era o mundo todo, a humanidade inteira. Humanidade esta que foi representada por aqueles judeus e até alguns poucos gentios que entraram no ministério dele, e que muitos, a grande maioria, rejeitou. Tudo bem, está certo também. Mas veja, veio para o que era seu e os seus não receberam. Bufo, acabou. Mas a todos quantos o receberam, peraí, João, mas você disse que acabou de dizer que não receberam? Como é que agora está dizendo que receberam? Bom, se você quiser entender a Bíblia desta maneira obtusa, tudo bem, você vai dizer que é uma contradição, aí vai empancar, porque aqui ele acabou de dizer que não receberam. Mas quantos receberam? Recebeu ou não recebeu? Se recebeu, então o versículo 12 não tem sentido. Se o versículo 12 tem sentido, então ele não pode dizer no 11 que eles não receberam. Paciência. É óbvio. Os seus não receberam. Como maioria. De uma maneira ficou caracterizado este triste fato. O povo judeu rejeitou o Messias, tanto que o crucificou numa cruz. É isto. A característica da forma como receberam a Jesus Cristo foi essa, rejeição. Aí João diz, não é que todo mundo, 100% dos judeus, ou 100% dos judeus e gentios que entraram em contato com ele, naquela época, o rejeitaram. Não, é uma forma de João
dizer a grande maioria, não recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus e tal. Ou seja, alguns o receberam. Claro, no caso, nós vemos então dois grupos. Os que desprezaram a Jesus, não receberam, nem a pessoa dele, nem a mensagem dele, nem a obra dele, nada. Primeiro grupo. Segundo grupo, os que o receberam, o aceitaram. Dois grupos, nunca esqueça isto. É muito fácil você interpretar muitas passagens da Bíblia e você falar de Cristo, e você evangelizar as pessoas, e você falar de religião, que é um assunto complicado. Religião é boa, é ruim, qual é boa, qual é ruim, qual é boa. Tudo fica mais facilitado. Observe bem, quando você pensa sempre nos tais dos dois grupos. Existem dois grupos de pessoas na terra: os que aceitaram Jesus e os que rejeitaram Jesus. Só. Inclusive, um parênteses aqui, para os que gostam de brigar por religião: nasci nesta religião. Muitos dos que rejeitaram Jesus eram homens altamente religiosos. Eram os chefes da religião judaica na época. Então, cuidado, ser religioso não significa garantia de ser fiel a Deus. Alguém pode ser muito religioso, mesmo um batista, mesmo um batistão, que não falta um culto, não falta uma aula, não falta isso, faz tudo direitinho e é firme, dá o dízimo até os centavos ali, que quanto ganha, calcula o líquido, é o bruto, sei lá o que, faz as continhas dele, tá. Não tem quem pegue do pulso dele em termos de religiosidade. É respeitoso, é tesoureiro na igreja, ou secretário, ou seja lá o que for, e faz isso com uma grande responsabilidade, porque é a sua igreja, a sua religião pede isso. É uma pessoa muito religiosa, que cumpre bem os estatutos da sua igreja, segue à risca. E ser um infiel a Deus no coração, pode. Daí ninguém vai dizer o seguinte: não, a gente não deve dar muito valor para ir para os cultos, muito valor para contribuir na igreja, muito valor para isso, porque muita gente que faz isso não é nem crente. Ora, uma coisa, obviamente, não junta com a outra. Não é bom senso atrapalhar uma coisa com a outra. O fato de ter pessoas religiosas, até chefes religiosos, que são longe de Deus, rejeitaram Jesus dentro do seu coração, não quer dizer que as coisas religiosas, ou dizendo de outra forma, não gosto da palavra religiosa, mas que a sua vida com Cristo inclua, obviamente, ser ser envolvido com a sua igreja, ser estar às ordens de Cristo, servir, se desgastar no trabalho de Cristo, claro, coisa não tem nada a ver com a outra. Apenas isto. Não se impressione que o fulano é o presidente da igreja, é o pastorzão há não sei quantos anos, ou o bispão fulano lá, ou o cardeal cicrano, ou o bispo de não sei o quê, o apóstolo de não sei o quê, com os títulos deste tamanho, muitos títulos atualmente, inclusive, inventados para si mesmos, e são os títulos enormes. Não se preocupe com isto. Isso não é sinal. Religião não é sinal de ser fiel a Deus. Os dois grupos, segunda característica, os dois grupos não eram típicos apenas daquela época, em que a maioria rejeitou Cristo.
e a minoria aceitou Cristo. O próprio Jesus deixou claro várias vezes que essa divisão iria ser uma constante em todos os povos do mundo. O mundo é algo generalizado. O que? Esta divisão entre dois grupos, independente da época, independente da cultura, independente do país, mas os dois grupos sempre estarão lá, dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, de um continente. Pode procurar que lá estão os dois grupos. Todas as gerações iriam fatalmente ser divididas em duas categorias. Nota, eu quero ler aqui João 17, de 6 a 9. João 17, 6 a 9, na chamada oração sacerdotal de Cristo, que ele orou ao Pai, na noite em que foi traído, diz assim, ele falando ao Pai, obviamente em voz alta, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo. Ele fez esta afirmação de duas formas, para dar uma super ênfase. A forma positiva e a negativa. Eu oro por eles, meu Pai, os homens que me deste do mundo. Eu não oro pelo mundo. Que mundo é este? As árvores, os calangos, as pedras, as montanhas. Não. Óbvio que não. Está falando de gente, de ser humano. Então, eu não rogo pelos seres humanos que tu não me deste. Eu oro pelos que tu me deste do mundo. Aqui o mundo, cheio de gente. Alguns tu me deste. Outros tu não me deste. Dois grupos. E eu oro por este grupo que tu me deste. Não oro pelos outros. Forte, né? Está aí. Versículo 14. Mas eu quero terminar o 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. 14, pula para o 14, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Esse lhes se refere a quem? Aos que o Pai dera a ele do mundo. Primeiro grupo. E o mundo os odiou. Olha aí uma relação entre os dois grupos. Um odiou o outro. Os seres humanos que não foram alvo da doação do presente que o pai deu ao filho, esses seres humanos odeiam. Os do primeiro grupo, aqueles que foram dados pelo pai ao filho. Está escrito: eu os tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Por que, Senhor Jesus Cristo, que o mundo odiou os que o Pai te deu? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Então, os dois grupos aí estão de maneira clara. Uma nota triste nessa história toda. Alguém poderia perguntar, tudo bem, pastor, está certo. Aliás, eu sempre pensei nisso, para ser franco, não tem novidade nenhuma aí. Eu acho que o mundo é dividido em dois grupos mesmo. Os que têm Cristo, os cristãos, e os que têm raiva de Cristo. Os que não gostam de Cristo, ou então, mesmo se dizendo cristãos, são assassinos, estupradores, gente muito ruim. São dois grupos. Agora, a maioria mesmo, pelo menos aqui no Ocidente, a maioria gosta de Jesus e aceita Jesus, se diz cristão. E tem um grupinho aí que não gosta, que são os assassinos, os que falam mal dele, que blasfemam contra ele, enchem as cadeias deste mundo. Mas isso é minoria, a sociedade toda é uma beleza. Os homens se amam. Todo Natal a gente vê a maravilha do amor universal entre os homens que trocam presentes de Natal. E o mundo se enche de luz, de lampadinhas e de canções maravilhosas que arrepiam. Ah, é tão bom quando chega o Natal, porque a gente vê que o mundo todo se une em prol de Jesus Cristo. Pois é, que pena, não é? Que tem um pedacinho, um pouquinho, que não gostam de Cristo, e esses aí estão perdidos mesmo. É o contrário. É o contrário. A maioria rejeita Cristo. E os que recebem Cristo é minoria. Pastor, onde é que o senhor tirou isso? Mateus 7, 13 e 14. Não é minha opinião, cuidado com a minha opinião. É um perigo minha opinião. Mateus 7, 13 e 14. Agora a opinião de Jesus Cristo, você se dobra ela até o pó, mesmo que você não entenda. Ai de você se não aceita uma linha do que diz o Senhor Jesus Cristo. É digno de pena, porque você vai sofrer muito se você resiste às palavras de Cristo, se você não dobra esse pescoço duro até o chão e diz assim: amém, Senhor Jesus. Muito cuidado com o que você lê vindo dos lábios de Jesus Cristo. Não brinque com isso. Não omita opinião sobre algo que ele disse e você não entende, ou não está entendendo, ou não alcançou. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Ai, tem duas portas, é, Senhor Jesus? É. Não são dois grupos? Tem um grupo que entra pela porta deles. E tem outro grupo que entra pela porta deles. São duas portas diferentes. Tá bom, está coerente. Dois grupos, não são três portas. Nem é uma porta. Dois grupos, duas portas. Tá bom. Então, entrem pela porta estreita. Aí ele explica. Larga é a porta, a segunda porta. Tem a estreita e tem a larga. Ele fala da estreita e deixa a estreita de lado e vai falar da larga um pouco. Larga é a porta e espaçoso o caminho. Quer dizer, a gente abre uma porta, atravessa a porta e entra em algum lugar. Ninguém abre uma porta para nada. A gente abre uma porta e vai seguir um rumo qualquer, ok? Então, larga é a porta e depois da porta há um caminho espaçoso que conduz para o céu. Não é a sua ideia que a maioria vai para o céu, que Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, que um Deus de amor, é um Deus que vai levar a maioria para o céu, como tem um pastor agora falso americano chamado Bell, se eu não me engano, Rob Bell, está fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos. Não tem céu, nem tem inferno, e que Deus é um Deus maravilhoso, e Gandhi está no céu, e não importa as crenças, um absoluto consumado falso mestre. Fundou uma igreja que virou rapidamente em 8 mil membros. Aí cansou e agora vai fazer o seguinte: aonde as estrelas de rock vão,
fazendo as suas megas turnês, ele vai atrás para evangelizar, segundo ele, mas biblicamente ele vai desevangelizar os que estão lá reunidos por causa lá do grupão de rock que acabou de passar por lá. Então ele vem com esse falso evangelho, dizendo que Deus é um Deus que vai salvar a grande maioria, se não todos. Aí o entrevistador muito inteligente pegou logo, então o senhor é universalista? Ora, universalista não é nenhuma novidade. Universalismo é a doutrina que Deus vai salvar todos, e que Cristo veio salvar todos. Então não é novidade, mas o cara, ele tem que ser novidade, para poder fazer sucesso. Então o senhor, obviamente, é universalista. Não! Ele não vai dizer nunca que é. Eu não sou universalista. Aí explica lá as ideias dele, completamente fora das escrituras. Inteligentíssimo, e tem que ser, um homem desse tem que ser inteligente demais, óbvio. Isso não é o assunto. Mas totalmente fora das escrituras. Aí a gente vê, a maior prova, o que assusta, não é um homem desse existir, porque falsos mestres, Cristo disse que haveria lobos no meio do rebanho, mas é a receptividade que um homem desse encontra, é o sucesso que ele encontra, estrondoso. Então isso mostra o nível que está chegando, já chegou, no caso dos Estados Unidos, que era considerado um dos países exemplares em termos de cristianismo. Mas o caminho que conduz para a perdição é espaçoso, não é o da salvação, está contrário ao pensamento de muitos. E são muitos os que entram por ela. Por ela o quê? Pela porta larga. Agora ele vai voltar a falar da porta estreita, que ele tinha deixado de lado para falar da larga. Agora ele volta para a estreita, porque estreita é a porta, ele repete, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, o percentual, embora não dito em termos numéricos, é 70% e 30%, é 80% e 20%, não está escrito, mas podemos afirmar claramente que a grande maioria não aceita Cristo. E a grande minoria, ou uma pequena minoria, aceita. Eu quero ler rapidamente com vocês algumas passagens desde Gênesis até Apocalipse, uns 4 ou 5, para mostrar que esse fenômeno, na realidade, esse fenômeno de maioria sem Deus e minoria com Deus, interessante, não era bem novidade, não. Então, nós nem precisamos estar 100% em cima de 2 versículos de Cristo, aqui Mateus 7, 13 e 14, para basear toda a doutrina dessa questão da maioria perdida, ou quem é mais salvo, o que é mais perdido. Apesar de que, claro, basta Cristo estar falando uma vez só, numa palavra está valendo tudo. Mas o que eu quero dizer é que há rico apoio a este fato. E os homens não perceberam, porque não quiseram, ou pela sua ignorância espiritual. Mas olha, Gênesis 6, versículo 5, antes do dilúvio, olhem só, no começo da criação, mais ou menos no começo, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Do homem, lá vem de novo, ó, do homem. Então não tinha nenhum que não fosse. Minutinho. A maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Pule por 12. Viu Deus a terra, e eis que estava, o quê? Corrompida. A terra. Novamente, não está falando dos pássaros, dos cães, dos gatos, das abelhas, dos animais grandes, dos insetos, não está falando disso. Falando de gente. A terra estava corrompida. Ao nível de generalização que o autor coloca aqui.
Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser vivente. Uma maioria grande, quase absoluta aqui. Mesmo assim, ainda não eram todos. Então, Deus disse a Noé, Noé escapou. E mais alguns parentes na arca, vocês conhecem a história. Só o resto, condenado. Então, Noé, seus filhos e as esposas, e um grupo. O restante todinho pereceu. Salmo 14, versículo 2 e 3. Só mostrando que a Bíblia já dava sinais, dizendo de outra forma, a Bíblia diz que a história do mundo já dava sinais desse desequilíbrio tremendo entre os que aceitam Deus em seus corações e os que não aceitam. E depois, Deus na pessoa de Cristo. Então, Salmo 14, versículos 2 e 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, diz Davi, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, injustamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E Paulo repete esta passagem aqui, lá na famosa passagem dele, Romanos 3. Isaías capítulo 1, versículo 9, Isaías pegou uma época terrível de idolatria e de depravação do povo de Israel. Isaías 1 e 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Óbvio aqui, o grosso do povo desviado de Deus. E Deus então providencia uns pouquinhos, que ele chama alguns sobreviventes, pouquinhos que eram fiéis a ele, e que evitaram aí que todo Israel virasse Sodoma e Gomorra. 1 João capítulo 5, versículo 19. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Está falando de Deus? Está falando de Cristo? Não, é o contrário, está falando do diabo. O mundo inteiro, olha o grau que ele deu aqui, de indicação de maioria, de peso, o mundo inteiro. E Apocalipse 12 e 9, fala que o diabo era o sedutor de todos. Eu não vou ler, mas já está claro o que eu quero mostrar. Quanto à nossa geração atual, não é exceção. Aliás, Jesus previu que isso iria piorar nos últimos tempos. No nosso país, no Brasil, basta uma olhadela para o padrão do povo, padrão moral, espiritual, para ver que a maioria, grande maioria, rejeita Jesus. Chamar de cristão um país como este, com tanta imoralidade, com tanta violência, tanta corrupção, tanto desacertos em termos de padrões bíblicos, tanta idolatria ainda, muita idolatria. Talvez porque as pessoas acham que não se tem mais aqueles ídolos de portes que eram adorados, ou mesmo tantas imagens de gesso, como havia muito mais em décadas passadas neste país. Hoje isso mudou um pouco, mas ainda há muita idolatria, com ou sem imagem de gesso. É uma afronta. Chamar um país desse de cristão é uma afronta. O país,
Brasil, um país cristão, é uma afronta. Esse país não tem agido como um país cristão, se de fato cristão significa ser de Cristo. Esse é o ponto. Porque se para você cristão é alguém que diz, eu sou cristão, do jeito que eu disse que eu sou um esquimó, eu sou um esquimó, pois eu sou cristão, está certo. Sou primo de Jesus Cristo, está certo. Descendente direto dele, tá bom. Conversei com ele ontem, lá em casa ele apareceu lá no meu quarto, com o maior papo com Jesus Cristo, está certo. O que eu vou poder fazer, meu amigo? Então você cisma de dizer que é cristão? Será que não tem quem consiga tirar isso da sua cabeça? Agora, se você é cristão de fato, amém. Graças a Deus, vamos louvar, vamos festejar o fato de você ser cristão. Mas você se dizer cristão sem ser, vai dizer que é filho de um cidadão que passa lá no meio da rua. Eu sou seu filho. Diz, epa, acho que ele chama a polícia logo, tem um maluco aqui. Não tem nada a ver com você, meu amigo, nem conheço. Você deve ser doido. Não, eu sou seu filho. Meu filho? Que conversa é essa? Me respeite. É interessante. Então, na nossa sociedade é algo muito sério. Você dizer que é parente de alguém, você dizer especialmente que é filho de alguém. Agora tem todo mundo se dá o direito de achar que dizer que é filho de Deus, que é cristão. Quem é cristão de verdade, não apenas de boca ou de tradição, leva muito a sério os mandamentos de Cristo e tenta obedecê-los o melhor possível. Terceiro ponto. Deus chama de seus filhos apenas os do pequeno grupo que recebeu Cristo. Agora a nossa pergunta começa a ser respondida. Quem é mesmo alguém que pode se considerar um filho de Deus? Quem é mesmo que Deus chama de seus filhos? Então fica, obviamente, exposta à falsidade, que é falsa a ideia de que todos são filhos de Deus. Talvez você esteja até pensando, não sei, e eu? Se esse negócio de dois grupos é sério, parece que é sério mesmo, a qual dos dois eu pertenço? Porque você não escapa, você pertence a um ou pertence ao outro, ou vai entrar por uma porta ou pela outra, não tem a terceira porta. Eu fico em cima do muro, não tem isso. O único modo correto de você responder essa pergunta é examinar na Bíblia, entre outras coisas, outras passagens que falam do mesmo assunto, mas aqui no nosso texto é o que significa receber Jesus. Porque Cristo deu aqui, aliás, o apóstolo João deu uma indicação espetacular, porque ele diz, a saber, lá em João 1, voltando a João 1, ele diz assim, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, de serem feitos filhos de Deus. A saber, se toda a doutrina viesse com um a saber desse, isto é, explicando melhor. Quando você vê a expressão dessa na Bíblia, grife, mas grife com gosto, porque ali está uma explicação da própria Bíblia. Às vezes a explicação não é tão clara, não. Você tem que quebrar mais a cabeça, você tem que procurar outras passagens, estudar mais. São certas coisas que estão bem escondidinhas. Escondidinhas quer dizer, mais difíceis de ser percebidas. Mas uma dessa aqui é um show, porque está dado de bandeja pelo apóstolo João. A saber, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, isto é, ou seja, aos que creem no seu nome. E, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, filho de Deus aqui logo tem duas características. Duas. Primeira, recebeu Jesus. O que é receber Jesus? Resposta, é crer no nome dele. Beleza. Está claro. Então você pode dizer com toda a segurança do mundo o que é um filho de Deus. É alguém que recebeu Jesus. E o que é receber Jesus? É crer no nome dele. Só que agora eu não vou poder, já estou no final da pregação, não vou poder explicar em detalhes o peso desta palavrinha crer, deste conceito de crer na Bíblia.
é muito mais do que apenas acreditar. Inclui aceitação pessoal, dependência, obediência, fidelidade, confiança, amor. Tudo isso está incluído na palavrinha crer em Jesus. E não poderia ser de outra maneira. Quem realmente entende o tamanho, a extensão da salvação que Cristo operou, está convicto que é pecador, merecedor do inferno, e vê em Cristo o seu Salvador pessoal, ele vai se entregar a Cristo de uma maneira muito, muito grande e profunda, pessoal. O controle da sua vida, ele vai ter prazer em obedecê-lo. Não é só dizer, eu acredito em Jesus, então eu recebi Jesus no meu coração, porque eu acredito nele. Ah, você acredita em Jesus? Acredita em Deus? Ótimo. Você tem um colega, os demônios, porque os demônios também creem. Tiago nos ensina isso, e tremem. Então, acreditar em Deus, acreditar em Jesus de uma maneira histórica, ou apenas como um fato, não significa receber Jesus no seu coração. Eu acredito em Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil. Eu acredito que Jesus existe, existiu, está no céu hoje. Ótimo. Eu acredito que Deus é um só. Ótimo. Os demônios também creem. Eles têm convicção de que Deus é um só, que Jesus Cristo existe. Pergunta a um demônio se Jesus Cristo não existe. Ele sabe que existe, então ele crê. Biblicamente não, porque ele rejeita a autoridade de Cristo sobre ele. Demônio não crê no sentido de que não cede, não se rende. Ele sabe do poder de Jesus Cristo. Vestes aqui nos atormentar antes do tempo. O endemoniado acusou Jesus. Ele sabe até o futuro, o demônio lá, que Jesus iria atormentá-lo pelos tempos eternos, iria jogá-lo no lago de fogo. Ele sabe disso. Então é óbvio que ele crê em Jesus, no sentido de acreditar, mas ele é inimigo de Jesus. Totalmente diferente. Não esqueça isso. Então, os verdadeiros filhos de Deus são os que creem no nome de Jesus Cristo, são os que reconheceram que eram pecadores, que pediram perdão a Ele, se arrependeram de seus pecados e tiveram esses pecados perdoados. Tem uma explicação aqui rápida que eu quero dar, eu não quero tomar muito tempo, é que a afirmação de que Jesus morreu para pagar pelos pecados do mundo, ela é correta apenas até o ponto em que ela atesta o alcance do sacrifício dele. Então, a morte de Cristo é suficiente para perdoar os pecados de todo aquele que vier aos seus pés. Todos. Então, o alcance da morte de Cristo é universal. Mas isso não significa que todos os homens estão automaticamente salvos por Jesus. O tal do universalismo, que eu acabei de falar naquele exemplo. Então, independente da atitude pessoal de cada um, a pessoa é salva porque Deus é bom. Isso é universalismo absolutamente falso. Isso é heresia. Então, para receber a salvação que Jesus oferece, ou seja, para se tornar um filho de Deus, é preciso desejar ardentemente, pedir, suplicar por isso a Deus. E no versículo 13 ensina exatamente que essa condição de se tornar um filho de Deus não está ao alcance de homem algum, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. 3, não, de João. 3, nem da vontade do sangue, coisas humanas, nem da vontade da carne, coisas humanas, nem da vontade do homem, coisas humanas. As 3 coisas apontam para o mesmo ponto. Não é do alcance do homem dizer, eu me considero agora um filho de Deus, porque eu quero ser, porque eu acho bacana, ou será pelo que eu quero me tornar um filho de Deus. Você pode querer, é lícito, mas isso não vai lhe tornar um filho de Deus. Está além da sua capacidade humana, da minha capacidade humana, de qualquer um de nós. É Deus quem dá esta condição. E aí vem o ponto que eu quero colocar, o penúltimo, estou apenas tocando rapidamente. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Notou a palavra poder? Deu, no versículo 12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que poder é esse?
Aí Calvino diz uma coisa, o outro diz outra, tem duas opiniões principais sobre este poder. Um acha que é o seguinte, e os dois fazem sentido total: direito de reivindicar. É um direito que Deus lhe dá. Pela fé em Cristo, você agora pode dizer, falar, afirmar, e pode chegar no céu e dizer assim: eu sou filho de Deus. É um direito que eu recebi, ganhei, não conquistei, ganhei de Deus. E a segunda é talvez o mais óbvio, que a gente pensa que seja, condição de autoridade. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, o filho de Deus é alguém que tem uma autoridade, não conquistada, repito, mas dada por Deus, uma posição de muita honra. Seja como for, como falei, tanto uma como a outra são muito gostosas de se imaginar e são válidas, quer dizer, se imaginar uma ou outra, mas observe que, independente de qual o sentido exato da palavra poder aqui, é muito mais do que uma mera condição de nascença. Não, eu sou filho de Deus porque eu sou uma criatura de Deus. Ah, criatura de Deus é outra coisa, você foi criado por Deus, todos foram criados por Deus, claro. Mas ninguém nasce filho de Deus. Isso é óbvio por isso aí. Todo ser humano nasce ao contrário, é separado de Deus em seus pecados. Não vou mais desenvolver, mas a doutrina da regeneração aponta exatamente para isto, quando o Senhor Jesus Cristo disse que importa nascer de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Se não for um nascimento dado pelo Espírito Santo. Paulo chama de o poder regenerador do Espírito Santo, lá em Tito. É a regeneração. São doutrinas bem fundamentadas nas Escrituras, bem estabelecidas, a doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração, tudo isto aponta para o mesmo assunto, trata-se do mesmo fenômeno, mesma doutrina, mesmo ensino, de que o ser humano recebe a condição, ou o poder, ou o direito de ser filho de Deus, por uma operação do Espírito Santo no coração daquele ser humano. E essa operação do Espírito Santo é em função exclusiva da pessoa ter aceito Jesus Cristo dentro do seu coração, da sua mente, da sua alma. Aceito significa receber, que significa crer, que significa se submeter, se humilhar diante dele, pedir perdão diante dele, suplicar diante dele. Esses que pela fé desenvolvem essa atitude diante de Cristo, o Espírito Santo regenera e salva. E finalmente, e encerrando mesmo, o fato da salvação ser de graça não a torna barata ou não a torna vulgar. Isso muitos confundem. Muitos confundem. Para receber a salvação em Cristo, ou o novo nascimento, ou se tornar filho de Deus, a pessoa tem que reconhecer o valor infinito desse direito, o tamanho deste presente, em que Deus permite a pessoa agora se tornar, e torna a pessoa realmente alguém filha de Deus. Ser filho de Deus é um alto privilégio que Deus dá para quem pede para ser incluído nesta maravilhosa paternidade. Pede. Nunca pense que Jesus Cristo está pedindo para você se converter, pedindo para que você o aceite. Por favor, me aceite. Por favor, se torne mais um, para eu achar que valeu a pena ter morrido naquela cruz. Se torne mais um para contribuir no dízimo da minha igreja. Não, não, não. De jeito nenhum. É um privilégio que Deus deu através de Cristo oferecer. Você quer? Você quer? Eu dou. Você quer? Siga o rumo que eu, Deus, estou dizendo a você. Se dobre diante de meu Filho Jesus Cristo. Faça tudo o que Ele disser. A Ele seguir. Este é meu Filho amado. Ouvi a Ele. Faça isto. E esse fazer inclui implorar, para você se tornar realmente
um filho de Deus, para você evoluir de criatura de Deus para um filho de Deus. E aqui estou falando da palavra evoluir, que eu tenho horror a essa palavra por causa do ensino falso, da evolução. Agora eu inventei uma evolução bem diferente, uma evolução de criatura de Deus para filho de Deus, mas uma evolução feita diretamente pelo Espírito Santo de Deus, de uma hora para outra, não através de décadas e séculos, mas peça a Deus, me transforma de uma criatura perdida, que sou, para um ser humano e celestial que eu me tornarei, no momento em que me tornar teu filho em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e como eu pedi no começo, são doutrinas profundas demais, que entram diretamente na área espiritual, coisa que eu não domino, porque eu sou um ser humano, mesmo salvo em Cristo, pela graça da fé, mas não tenho base nenhuma para falar dessas coisas, como eu comentei, pela minha própria opinião, minha conclusão. Não. Se eu tenho alguma base, é a Bíblia. E esta Bíblia deve e pode, e é para ser a base de todo aquele que procura alguma coisa de explicação espiritual, aliás, de tudo que tem a ver com a existência do homem, da criação, do universo e do próprio Deus, da existência do próprio Deus. Então, obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito, e leva pessoas aqui a se tornarem filhas de Deus, aqueles que não são ainda. E obrigado por nós que somos, e nos ajuda a pregar a palavra corretamente, sem opiniões pessoais, mas com base nas tuas escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te agradeço. Amém.